Olá, alunos do 7º ano, estamos começando aí a 4ª aula do segundo bimestre, equivalente lá à atividade 9 que eu deixei para vocês lá no WhatsApp direitinho, ó. Então agora a gente vai falar sobre imigração no nosso país, desde a imigração no nosso passado até a imigração no nosso presente. Dentre os povos de origem europeia, os portugueses foram os mais influentes na formação do povo brasileiro, porque obviamente foram os colonizadores se instalaram no território desde o século XVI. Os aspectos mais marcantes são o nosso país ter adotado a língua portuguesa devido ao processo de colonização e a religião católica ter sido difundida a partir do processo de colonização dos portugueses. Os demais povos passaram a chegar com mais intensidade a partir da independência do Brasil em 1822, trazendo elementos de sua cultura, técnicas de trabalho, características culinárias, entre outras. O que acontece? Até 1822 a gente não tinha praticamente processo de imigração no país. Primeiro com a chegada da família real em 1808 e depois com a independência em 1822, a imigração começou a existir, mas ainda em número muito pequeno, né? E essa imigração foi estimulada pelo governo como forma de garantir a ocupação do território a partir da independência, né? Já que nós tínhamos problemas de fronteira com os países que conseguiram a independência da Espanha, Uruguai, Paraguai, Argentina, etc., principalmente na região sul. Então, a partir de 1820, o governo começou a incentivar a chegada de um grande número de alemães e italianos para se instalarem na região sul para desenvolver a pecuária e a agricultura em pequenas propriedades familiares. O auge da imigração aconteceu na passagem do século XIX para o século XX. Com o fim da escravidão, né, houve um aumento muito grande de imigrantes. Calcula-se que no final do século XIX até 1940, 1950 do século XX, tem entrado no nosso território mais de 4 milhões de imigrantes, né? Muitos deles chegaram para trabalhar nas fazendas de café, como os italianos, os portugueses e os espanhóis. Entre os asiáticos se destacam aí os japoneses, seguidos de sírios e turcos, né? Principalmente no estado de São Paulo. Então aqui a gente tem um mapa. Esse mapa está mostrando aí o número de imigrantes por município e país de destino, né? Temos aí Estados Unidos, Espanha, Portugal e Japão marcando presença, principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades, né? Mostrando aí esses imigrantes. E aqui a gente tem percentual de imigrantes por município e país de destino, né? A gente vê aqui algumas regiões centrais do norte, interior de São Paulo, região aqui de Minas Gerais, dos Estados Unidos, de Portugal aqui no interior, e Espanha também no Paraná aqui, e Japão, que chegou na região norte aí e tal, e de azul da Espanha, que chegou na região norte também. Não sei porque que o pessoal foi caçar lá na região norte fazer alguma coisa, né? Do início do século XXI, o Brasil tem recebido cada vez mais imigrantes com destaque para os bolivianos e haitianos, além de angolanos e nigerianos, ainda aqueles que vêm da Síria e da Venezuela. Esses imigrantes vêm com o objetivo de melhorar suas condições de vida, muitas vezes fugindo de guerras e fome como refugiados. Muitos imigrantes recentes, que são de origem da América Latina e de alguns países da África, permanecem no nosso país de forma ilegal, conseguindo somente trabalhos de baixa remuneração que exigem pouco ou nenhuma qualificação. Muitos vivem em moradias precárias e enfrentam dificuldades para conseguir atendimento médico hospitalar, entre outros benefícios sociais e trabalhistas aí, que está de forma ilegal. Os principais são os haitianos. Então o Haiti fica na América Central, um dos países mais pobres do mundo, com uma grande estabilidade política, e ainda sofreu um grande terremoto, levando as pessoas a sobreviver em situações muito precárias. Com isso, muitos haitianos deixaram o país e migraram para o Brasil. Entre 2010 e 2016, mais de 80 mil haitianos entraram no nosso país. Bolivianos é um dos países vizinhos nossos, faz fronteira com o Brasil lá no Mato Grosso do Sul, e é um dos países mais pobres das Américas também. E é a maior comunidade latino-americana no nosso país, porque eles migram para cá desde 1950. Os imigrantes são jovens e vêm das áreas rurais mais pobres em direção a São Paulo para trabalhar em oficinas de costura em condições precárias de moradia e trabalho. Entre 2010 e 2016, acredita-se que entraram em mais de 60 mil bolivianos em nosso território. Nós não sabemos quantos bolivianos tem atualmente. Os sírios começaram a chegar no Brasil em 2011. Por quê? Porque houve a guerra civil na Síria, a Síria está em guerra, e eles procuraram o Brasil na condição de refugiado fugindo da guerra no seu país. O principal destino é a cidade de São Paulo, que já tem uma comunidade síria desde o início do século XX. No início do século XX chegou vários sírios no Brasil, que manteve contato com seus parentes na Síria. Com a guerra civil a partir do ano de 2009, 2010, a partir de 2011 muitos sírios chegaram no Brasil devido a essa rede de contato com sírios que já se estabeleceram no Brasil há décadas atrás. Aí tem isso.
E os venezuelanos, que em razão da grave crise econômica, social e política que atravessa o país, e o Brasil faz fronteira com a Venezuela lá no estado de Roraima, acredita-se que entraram pela fronteira do estado de Roraima mais de entre 40 a 60 mil venezuelanos, né, que hoje muitos ainda habitam Roraima, mas outros já se espalharam aí pelo nosso país. Os imigrantes, sobretudo os refugiados, são vítimas de preconceito e esse tipo de discriminação a gente chama de xenofobia. Então, xenofobia é discriminação baseado no fato da outra pessoa ser de origem estrangeira, né? Ser de outro país. Então, xenofobia é a rejeição ou ódio a estrangeiros manifestado em situações, né, que eles acabam aceitando receber salários mais baixos que a média, né, levando aí uma dificuldade para arrumar emprego. E aí eles acabam competindo com a população de origem do país, né? E como aceita receber menos salários, acaba tomando emprego e tal. E aí com isso eles acabam sendo alvo de frases agressivas, palavras e piadas preconceituosas, até agressão física, né? Nesse sentido. No nosso país existe o mito de que recebemos bem os estrangeiros, mas na medida que aumentou o número de imigrantes, aumentou também as denúncias de xenofobia no nosso território. Aí. Esses são os dois mapas interessantes aí, né? Baseado no censo de 2010. Então, estrangeiros residentes no Brasil, né? Como a gente pode perceber aqui, tem um número muito grande de bolivianos e um número muito grande aqui de paraguaios também. O menor número aqui é argentinos e uruguaios e peruanos, além aqui da entrada. Como é de 2010, né, não pega a fase ainda de chegada muito grande de sírios, tem a fase de chegada muito grande de venezuelanos, que isso aconteceu depois de 2010. Como esses dados são de 2010, né, não aparece esse grande fluxo de sírios e venezuelanos para o nosso país e nem também de haitianos, já que o Haiti fica aqui. Dos Estados Unidos também tem um fluxo muito grande, pode ser de filhos de brasileiros ou de origem brasileira que há muito tempo está nos Estados Unidos e retornam para o nosso país, né? Pode ser americanos que vêm trabalhar em empresas que são filiais de empresas estadunidenses que vêm no nosso país, etc. Temos também aqui um fluxo muito grande de portugueses, espanhóis, italianos, etc. Acaba vindo para o nosso país por ter uma rede já de portugueses, italianos e espanhóis que já imigraram para o nosso país, então acaba indo, voltando, dependendo da situação aí. O fluxo de países africanos também me pegou aqui nos últimos anos, né? Aqui está mostrando os principais fluxos. Quanto mais escuro é o país, maior é o número de pessoas que entraram no nosso território. Já o outro mapa vai mostrar o fluxo de brasileiros que vão para o exterior, né? Por que os brasileiros migram para o exterior? Geralmente é devido a crises econômicas e condições econômicas do nosso país. Nas décadas de crise econômica, tem um maior número de pessoas que migram para o exterior, buscando melhores condições de trabalho, melhores condições para poder desenvolver a renda, criar sua família e etc. E aí, geralmente, essas pessoas buscam os países desenvolvidos que permitam isso para elas. Então, quando a gente vai pegar aqui as setas de maiores fluxos, obviamente temos um fluxo muito grande para os Estados Unidos, é uma aqui dos maiores fluxos, e temos um fluxo muito grande para o Japão. O fluxo para o Japão geralmente está relacionado às pessoas que são de origem asiática, ou seja, no início do século XX o Brasil recebeu quase 1 milhão de japoneses, né? E esses descendentes, filhos, netos e bisnetos de japoneses, com a situação de desenvolvimento econômico e tecnológico do Japão, muitos migram para lá para trabalhar no Japão. E também temos um fluxo muito grande para Portugal, Espanha, né, França, Alemanha e Inglaterra de brasileiros que migram para lá. E a Austrália também tem um fluxo muito grande de brasileiros que migram para a Austrália em busca de melhor condição de vida. Tá joia, pessoal? Então olha só, essa aula foi mais curtinha, é a nossa última aula desse semestre, tá? Então se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário lá direitinho e até a nossa próxima aula.